Jesus, amém? Irmãos, Mateus capítulo 5, chegamos finalmente à nossa última bem-aventurança. Os irmãos que lembram, que acompanharam, ficaram da gente desde o começo, uma após outra, né? Hoje estamos na nossa derradeira, na última bem-aventurança. Glórias ao Senhor Jesus. Que bom que você veio, irmão. Que bom que você veio nessa noite cooperar, nos ajudar e principalmente louvar o Criador. Amém? Mateus capítulo 5, o versículo 10. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler já que são 9 e 7, irmãos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, por causa de Jesus. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, antes de vocês. O versículo 10, agora nós vamos se prender nessa noite. Bem-aventurados ou felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Agora eu vou procurar um lugar para responder diante desse versículo, né, irmãos? Porque é tão fácil a gente vir pregar bênção, pregar promessa, mas o que a gente faz, irmão, diante do versículo desse? Felizes os que sofrem. Como você pode ser feliz no sofrimento? São palavras do próprio Messias, do próprio Cristo, do próprio Jesus. Bem-aventurado, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Esse tema, irmãos, esse versículo, esse capítulo aqui, esse verso 10, você não vai ver em grandes congressos sendo pregado. Você não vai ver em grandes campanhas alguém pregar esse versículo. Esse versículo é raro. Poucos você vai ver talvez na sua vida, talvez você escute nunca mais, pastor Edson, alguém pregando nesse texto. Porque a gente geralmente quer pregar Salmo 23. Não é verdade? Como os ovelhinhas de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. Como é bom que essa promessa. Ou talvez você vai ouvir muito por aí na sua vida o Salmo 91. Aquele que se esconde, que se abriga do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente é glória. Promessa de proteção, aleluia. Ou se não, Romanos 8, 37. Porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Oh, que texto lindo, que preciosidade, que tesouro ouvir essas palavras. Mas felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Os pregadores aí da prosperidade fogem desse tema, pastor. Os pregadores triunfalistas fogem. Os pregadores aí mais acessados, mais vistos, jamais vão pregar um texto desse, porque é duro. Mas o que nós vamos fazer com esse texto? Vamos apagar ele da Bíblia? Ou como diz um pastor ali no YouTube, nós precisamos atualizar a Bíblia. Será que nós temos que atualizar? Será que nós temos que apagar esse texto e imprimir uma nova Bíblia, irmão Gisele? A palavra de Deus tem o doce, mas também tem o amargo. E eu quero te informar que é no amargo que cura. Já viu aquele remédio amargo que te cura? Aquele chocolate que nem existe mais, que você passava e ardia, mas ele sarava. A palavra de Deus, ela é doída, mas ela é verdadeira. Eu sempre gosto de dizer, valorize aquele que diz a verdade para você. Porque aquele que te fala a verdade, palavras duras de aconselhamento, de orientação, são palavras duras, mas são palavras de pessoas que te amam. Então valorize quem te puxa a tua orelha, o seu pai, a sua mãe, o seu líder. Que puxa a tua orelha é porque ele te ama. A Bíblia também fala que o Senhor não dá um fardo maior do que aquele que não
nós não podemos suportar. Aleluia. Glórias a Deus. Porque a Bíblia, irmãos, muita gente seleciona ela hoje em dia como se fosse um restaurante, irmão Gisele. Um restaurante, você vai lá, faz o seu prato. Eu até brinco com as minhas filhas, que você deixava elas fazer o prato delas, elas só vão pegar besteira, só coisa doce, coisa de açúcar. Não vão querer pegar uma salada, uma proteína. Elas pegam ali, e muitas vezes alguns pastores de algumas seitas por aí, que eu não posso chamar de igrejas, querem pregar só o doce, irmão, assim. E o que é o problema para pregar o evangelho doce? É que não tinha de adversidade e provação, o irmão não pode permanecer, porque ele comeu só um leitinho, ele não comeu a comida sólida que Paulo nos orienta. Aí ele não vai ficar, irmão Gisele, nos dias de dificuldade. Então nós temos que pregar a palavra, e Jesus deixou bem no final das atitudes esse texto, que nós vamos sofrer por amor de Jesus Cristo. Não é só sorriso, não é só tapinha nas costas, não é só oba-oba, mas tem lágrimas, tem sofrimento. Glórias a Deus. Quem lembra daquela caixinha de promessa? Talvez quem tem menos de 30 anos não vai lembrar. Era uma caixinha que você comprava, irmão José. E a pastora Edson, irmã Nancy, Gesiel, talvez a idade de 20 anos para baixo não vai lembrar. Você comprava aquela caixinha e qualquer versículo que você tirava dali era bênção. Não tinha palavra dura de orientação. Aqui, ó. Existe ainda? Aí, ó. Na minha mesa lá na escola tem. Na verdade, você tira dali é só mel, é só açúcar, é só coisa boa. E o evangelho que nós vivemos hoje, a nossa geração, temos que tomar cuidado com isso, com as palavras doces. Também temos que aprender a comer o amargo. Eu ia falar de João Batista, que ele comia mel silvestre, mas também ele se alimentava de gafanhotos. Tinha um equilíbrio entre o amargo e entre o doce. Temos que ter equilíbrio nas nossas vidas. Não podemos viver trazendo para a nossa igreja, vimos nossos estudos de domingo, só palavras doces e açucaradas. Glórias a Jesus. Então o que nós vamos fazer com Mateus 5,10? Um versículo, um texto muito duro, que Jesus deixou para a última bem-aventurança. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos custa muito caro. E quando eu subo aqui para pregar, para ministrar, eu subo realmente tremendo. Eu fico meditando a semana inteira, eu fico pensando, e não é fácil. Porque a Bíblia diz: se eu colocar uma vírgula, um pingo, que não tem na palavra de Deus, eu vou ser condenado pelo juízo de Deus. Se eu tirar alguma coisa daqui e trazer para os irmãos, eu vou ser condenado. Se eu acrescentar alguma palavra aqui que Deus não mandou acrescentar, o Senhor vai tomar juízo da minha vida. Então isso aqui é muito sério. Lá em Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 ao 22, quando Jesus está andando, está selecionando os seus discípulos, chamando os apóstolos, os 12 e os demais que seguiam, e alguém vai chegar e falar: mestre, bom mestre, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, depois eu vou e eu te sigo. Jesus diz assim: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Glórias a Jesus. É o 22. Vamos ler junto ali, já temos alguns. Ok. 8:22. E Jesus, porém, disse: segue e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que ele quer dizer com isso? É que a palavra dele, o evangelho, o céu é mais importante do que até os nossos próprios familiares. Palavras duras de engolir, duras de a gente digerir, mas é a palavra de Jesus, não podemos fugir dela. Se nós formos para Mateus 16:24, Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, e quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Depois ele vai terminar: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Glórias a Deus. Cristo vai te custar tudo. Eu quero que você repita comigo: Cristo vai me custar tudo. Jesus, irmãos, Ele nos pede tudo. Ele não pede só oferta, só oração, só louvor. Ele pede a tua vida.
Porque se Ele deu a vida dele por amor a mim, amor a você, o mínimo que a gente pode fazer é doar a nossa vida de volta a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 16, quando Jesus aparece no caminho de Damasco para Paulo, Jesus vai dizer assim: eu vou lhe mostrar o quanto é difícil, o quanto é doloroso padecer pelo meu nome. É luta, irmãos, é dor, é espinho, é caminho esburacado, caminho estreito. Para Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, depois que Jesus encontra com Paulo e admoesta ele, aconselha ele, dizendo que o caminho vai ser doloroso, Paulo também vai passar para o seu discípulo e vai dizer assim: Timóteo, todos quantos querem ver a piedade, viver o amor de Deus em Cristo, serão perseguidos. Nós seremos perseguidos. Essa é a última bem-aventurança que Jesus tem para nos tratar nesses estudos, irmãos. Eu quero deixar bem claro para você, talvez você não saiba, talvez as igrejas, talvez que você ia antes, ou que você vê por aí no YouTube, que só fala sua bênção, nunca vão pregar essa verdade aqui, mas eu quero te informar: se você quiser ser servo de Jesus verdadeiramente, você vai ser perseguido. Amém? Amém. É difícil dizer amém. Ninguém quer ser perseguido, ninguém quer sofrer, mas é a palavra santa de Deus, e é isso que nós temos que abrir o nosso coração e assentar dentro dela, porque senão, irmãos, nós vivemos crentes, como diz lá, quando Paulo fala sobre a Santa Ceia, por isso há entre nós muitos fracos e doentes, porque não se converteram, não entenderam que o Evangelho de amor é o Evangelho de dor. Porque nós queremos andar, pastor, às vezes, numa rodovia bem pavimentada, aquele tapete. Nós não queremos pegar nenhum buraquinho no caminho, não queremos passar por aquelas estradas barrentas, cheias de pedra, mas o Evangelho é assim. Aleluia! Tem muitas promessas e muitos pregadores hoje em dia, pastores e líderes, que só querem ensinar as promessas boas. Mas a única promessa, irmãos, que Jesus saiu da sua boca, está lá em João 16:33. Nesse mundo tereis aflições. Glórias a Deus por isso. Glórias a Jesus por isso. Jesus é o único. Quem prometeu dar o mundo inteiro, dar o reino inteiro, quem foi? Não foi Jesus, foi o próprio Satanás. Levou Jesus lá na montanha e mostrou para Jesus: olha, tudo isso aqui é Cristo. Se você prostrado me adorar, eu te darei o mundo inteiro. A promessa de governar o mundo inteiro, irmãos, de reinar nessa terra, não foi de Jesus, foi de Satanás. Nós não temos que ter nada nesse mundo, não devemos guardar nos nossos corações bens materiais. O nosso bem maior está no céu, está com Cristo. A maior promessa que eu posso fazer para você nessa noite aqui é que Jesus te ama e quer te salvar, e isso já nos basta. O amor dele já nos basta. Não venha me falar de dinheiro, não, eu não quero dinheiro. Não venha me falar de apartamentos, de casa, de coisas desse mundo, eu não quero. Eu quero Jesus. Eu não choro, irmãos, porque eu não tenho as coisas. Eu choro porque eu não sou como Cristo. É por isso que nós devemos chorar. Glórias a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. O que Jó fala quando ele perde tudo? Quando ele permite Satanás tocar as mãos nas coisas de Jó, fere os filhos de Jó, derruba a casa de Jó, mata todo o gado de Jó, acaba com Jó psicologicamente. Jó diz o quê? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Deus me deu e Ele tornou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós somos Jó? Discípulos de Jó? Ou somos discípulos da mulher de Jó? Ei Jó, você está maluco? Amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher? Se você receber as bênçãos de Deus, como não vou receber também as coisas más? Aleluia. Duas palavras, mas palavras verdadeiras. Glórias a Deus. Mas irmãos, isso surge uma questão aqui.
Estamos diante de um grande questionamento. Mas por que nós somos cristãos lavados, trocados por sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, nós vamos passar por perseguições? Por que vem essa palavra, Tiago? Se nós, teoricamente, irmão ali, somos amorosos, por que uma pessoa que doa amor tem que passar perseguição aqui nessa terra? Somos misericordiosos, como nós aprendemos aqui nas bem-aventuranças. Por que nós temos que sofrer, pastor? Se nós somos pessoas pacíficas, só queremos o bem do próximo e não desejamos mal a ninguém, por que nós temos que passar por lutas e por aflições enquanto estivermos nessa terra? Por quê? O que nós vamos fazer com Mateus 5,10? Será que nós vamos reverter a palavra de Deus? Não, irmãos. O maior exemplo que nós temos é de Jesus, que só soube amar e mesmo assim foi chicoteado. Ele só soube curar e multiplicar pães e mesmo assim foi traído. Ele só falou de amor, se aproximou daqueles a qual a sociedade queria matar, maltratar e deixar de fora e isolar. Mas ele fez o que? Ele abraçou e mesmo assim ele foi crucificado. Mesmo ele sendo perfeito e sem pecado, amando a todos, ele morreu. E a forma mais terrível, irmãos, naquela época era ser crucificado, seminu, passando todas as suas vergonhas, sem fazer mal para ninguém. O mal que ele fez, e não foi mal, foi amar. Amar e amar. E mesmo assim, o matamos ele. E agora Jesus vai dizer que felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por que Jesus foi elogiado tanto? Se ele só fez amar, se ele só fez salvar, por quê? E lá em Lucas 16:13, eu quero que os irmãos acompanhem Lucas 16:13, e nós vamos ter uma noção de por que Jesus sofreu e por que também nós vamos ter que passar necessidade, sofrimentos, aflições e provações aqui nessa vida, nessa terra. Lucas 16, versículo 13: nenhum servo pode servir o quê? A dois senhores, porque vai odiar a um e vai amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E foi essa palavra que fez os fariseus zombarem de Jesus, porque o texto vai explicar depois, o 14: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. O que está acontecendo aqui, irmão Tiago? O que Jesus fez? Ele tocou na ferida deles e eles não gostaram, porque o versículo 15 vai dizer: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado diante de Deus é abominação. Jesus está falando que vocês são só fachada, vocês são só capa, vocês são sepulcros bonitos por fora, mas vocês estão podres por dentro. Vocês estão adorando a outro Deus, e Jesus veio expor eles. E no momento que você expõe uma pessoa, prepare-se para entrar em guerra, em batalha contra essa pessoa. Foi o que Jesus fez. Então eles tinham dois senhores, adoravam lá, e é impossível, Jesus explica que isso é impossível ter dois senhores. Então eles adoravam mais o dinheiro, eles eram avarentos, e o Deus deles era o dinheiro. É o mesmo Deus dessa época. Eles amaram mais o dinheiro do que o próprio Cristo, mas a fachada não parecia, eles passavam por santos. Aí Jesus, que conhece o coração, Deus que sonda no íntimo, vai e coloca o dedo na ferida e abre, rasga ela. Aí o versículo 14 diz que eles vão zombar de Jesus, porque eles não sentiam que eles estavam em erro, que eles estavam certamente errados. Aí eles vão menosprezar Jesus e tentar se justificar. É por isso que nós vamos ser perseguidos, irmãos, em outras palavras, porque ser cristão é expor a pessoa que está lá sem Jesus,
Porque se eu sou crente e eu costumo chegar no horário, irmão José, no meu serviço, aquele preguiçoso que chega atrasado, ele não vai gostar de mim. Eu vou ser uma ofensa para ele. Compreende isso? Se você é cristão em Jesus e ama Deus, e é um estudante nota 10 na escola, aquele que é o nota 0 não vai gostar de você. Por isso você vai ser perseguido. Dá para entender? Se você é um exemplo no seu serviço, aquele que não é exemplo vai se doer, isso vai machucar ele, você vai arrumar briga com ele. Entende isso? Então Jesus veio e disse para os fariseus: vocês não amam a Deus, vocês não têm nada para o Senhor, vocês amam o quê? É o dinheiro. E isso chocou eles e colocaram eles em xeque a ponto de zombar de Jesus. Aí Jesus entrou em uma briga com os fariseus. E é por isso que nós vamos ser perseguidos nessa terra, irmão. Se você faz um bom trabalho, aquele que deixa de fazer, que é preguiçoso, vai arrumar briga com você, ele vai te perseguir. É por isso que nós vamos ser perseguidos e atribulados nessa vida e censurados pelo amor de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Nós estudamos ali nas primeiras bem-aventuranças, o pobre de espírito. O pobre de espírito tem uma vida simples, então ele se contenta com poucas coisas. E aquele irmão, aquela pessoa, que na verdade não é irmão, e não tem uma vida simples, vai se incomodar porque você é feliz com pouco. E ele tendo muitas coisas não é feliz. E ele olha para a tua vida: como é que pode aquele homem, aquela mulher ser tão feliz naquele caminho dele? E eu tenho uma mansão, e eu tenho um iate, e quero me jogar todo dia no meu prédio para tirar minha vida. Ele não vai entender. A tua vida simples com Jesus vai incomodar ele. Nós aprendemos sobre bem-aventurados misericordiosos. Se eu ajudo aquele mendigo, que nós temos costume de parar no semáforo, quando tem uma moedinha ali no carro, a gente põe lá no chapéuzinho daquele que vem pedindo no semáforo. Aquele que vê aquilo e não tem essa misericórdia, eu vou arrumar briga, ele vai falar mal de mim. Para quem dá dinheiro para vagabundo? Ele que vai trabalhar. Na verdade, não é isso que acontece? Que nós temos misericórdia. E os misericordiosos serão perseguidos, porque os frutos bons que o Espírito Santo coloca em nós vão ofuscar, vão iluminar as trevas, e por isso seremos perseguidos. Bem-aventurado, nós aprendemos também, voltando lá nas bem-aventuranças, sobre os limpos de coração. Eu estou recitando algumas coisas atrás, porque esse último bem-aventurança é que conclui esse texto. Nós aprendemos sobre os limpos de coração. Lá no serviço, os limpos de coração, aqueles que não têm maldade no seu coração, não pensam besteira. Se vier aqui contar uma piada para você, Tiago, no serviço, pornográfica, sensual, que fala palavrão, você não vai ouvir, você não vai gostar. E eles vão ver: por que você não está dando risada? É porque isso não pertence mais a gente, porque somos, pelo sangue de Jesus, isso nos faz limpos. Então, irmão Josiel, você não vai rir dessa piada mais, porque não tem graça. O que vai acontecer com essas pessoas do condado? Ele é chato, ele é quadrado, deixa ele para lá, não joga ele na nossa rodinha. Vamos ser destruídos por causa da pureza, da limpeza do nosso coração. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que trabalham pela paz. O senhor trabalha pela paz? Aqueles que vivem inflamados, querendo briga toda hora, e vão lá e fazem uma fofoca, fugindo no teu ouvido, irmão Valência, para te convocar, para te espreitar, para ver se você leva isso mais para longe. E você não vai fazer isso, porque nós somos pacificadores. Foi como eu comentei no grupo passado, quando eu tenho aquele quebra-pau lá com as pessoas, e onde diz aquele ditado, que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete assim, porque os pacificadores vão lutar pela paz. Então eles vão olhar para você e vai lá, né? Ixi, já viu, eu quero tocar fogo no parquinho aqui, mas ele vem com um balde de água fria, ele quer apaciguar. Os pacificadores vão encontrar também bastante dificuldade nesse mundo, sofrendo a perseguição por causa dessa bem-aventurança. E na escola, e no dia a dia, o que acontece geralmente com os jovens, hein? Com os que são de Jesus, com os que são lavados, com os que estão ali lutando pela graça, pela sua salvação. Vê se não é assim na tua faculdade, no teu curso, todo mundo namorando.
mundo já não é mais nada, está todo mundo se pegando, fazendo sexo, e você tem que não pode ter castidade, porque quer casar virgem. É assim, não é? Eles não fazem chacota de você que quer casar ainda virgem, não estimulam a você se prostituir. O mundo é assim, irmãos. É verdade ou não é? Vão fazer chacota de você, vão te perseguir. Ah, você é careta, quer casar de branco, tem o sonho de casar com o príncipe encantado. Mas irmãos, nós ainda somos filhos de Deus, ainda somos a noiva do Cordeiro, adornada com o Senhor Jesus. Vai voltar, vai vir nos buscar, amém? Glória a Deus. Ó, toma aqui, Jean, esse bolinho aqui de cachaça, vem aqui, todo mundo da tua rodinha, da tua sala já está bebendo cerveja. Vem, ó, toma esse copo aqui, se embriaga aí. Você não vou fazer isso, porque eu tenho um compromisso com Jesus. Eu sou salvo, eu conheço a palavra da verdade. Eu não sou igual ao mundo. E o que vai acontecer com o Jean? Vai para lá, então, fica aí isolado. Isolado. É verdade ou não é? É isso que acontece nas escolas ou não é? Ó, fuma aqui esse cigarrinho de maconha, seu careta. Não, muito obrigado. Eu tenho um compromisso com Deus. O cristão vai ser perseguido. Glórias a Deus, que nos salva, que nos dá vitória. Bem-aventurado, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós não queremos nada com esse mundo, porque nós já temos o reino dos céus nos esperando. Aleluia, glórias a Jesus. Se coloque de pé, 9:16. Seremos perseguidos. Dura a palavra, mas é verdade. Talvez você nunca mais escute isso na tua vida, irmãos. Então guarda essa palavra no teu coração. São palavras raras. Hoje em dia o evangelho curte, o evangelho de prosperidade, só quer vir para Jesus do jeito que você está, não precisa mudar, não precisa negar nada, aceita aborto, aceita casamento homossexual, aceita de tudo. Você pode fazer tudo. Só não vai poder entrar no céu naquele dia. Você pode fazer tudo, só não vai poder falar com Jesus cara a cara, nem se sentar à mesa do grande banquete. Aleluia. O Evangelho é confronto. Quero deixar o último texto aqui, irmão Gisele, para ler para os irmãos. João 3, versículo 20 e versículo 21. Glórias a Jesus. A nossa subida, a escada que nos leva até o céu é lutado, é dificultoso, é dizendo muitos não, é sendo perseguido, é sendo isolado lá pela turma, é sendo isolado no trabalho, mas eu digo para você que vai valer a pena em nome de Jesus, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e nós somos filhos da luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então tem duas possibilidades ali. Se você é a luz, você vai repelir as trevas, os que estão cegos em trevas, e eles vão te perseguir. Ou tem a possibilidade do versículo 21, eles vão ver a luz e vão praticar a verdade. De duas umas, ou o mundo vai te odiar, ou você vai converter o mundo. Não tem terceira opção. Ou eles vão te perseguir, te afrontar no trabalho, na escola, na rua, ou eles vão se render ao nosso Jesus. De duas uma. Glórias a Deus. Mateus no capítulo 5, irmãos, verso 13 e 14, fala que nós somos o sal da terra. E também o 14 fala que nós somos a luz do mundo. E se isso não está acontecendo com você na escola, se isso não está acontecendo com você no trabalho, se não tem nenhuma perseguição lá, é talvez porque o nosso sal não está salvando mais. Já pensou nisso? Se você vive uma vida tranquila, é neutro no todo mundo, ninguém sabe que você é crente lá onde você está,
Talvez a tua luz, quando Jesus manda colocar lá em cima do alqueire, deve estar lá embaixo da mesa. E aqui embaixo da mesa, onde eu estou aqui, eu não consigo brilhar. Aqui eu me escondo. Mas a Bíblia fala que Jesus nos coloca como luz, e a luz tem que estar para iluminar toda a casa. Ou você está com a sua luz se escondendo embaixo da mesa, ou o nosso sal já não tem mais sabor. Mas no nome de Jesus, no sangue de Jesus, que Deus venha trazer um avivamento hoje para a sua vida, e que esse sal volte a salgar de novo. Não tenha medo de ser perseguido, é o que Jesus fala, porque com os profetas, os apóstolos, foram todos perseguidos. Conosco não pode ser diferente. Amém? Feche os seus olhos. Ó Pai eterno, nós te louvamos, Pai, porque a igreja hoje está aqui, Jesus, reunida, ainda viva, Senhor, esperando a volta do seu grande dia, Jesus. Que o Senhor, o teu Espírito Santo, possa rasgar os nossos corações e avivar a nossa vida, Senhor. Como disse o profeta Abacuque, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva os nossos corações, Deus. O nosso sol talvez não está mais salgando, não está mais fazendo nada, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo possa trazer um sabor de novo, de ser crente, de ser perseguido, de fazer a diferença. Talvez tem luzes aqui, Senhor, que estão se apagando, estão desanimando, mas que o teu Espírito Santo possa soprar e acender essa luz, acender essa chama, uma vez mais, para nós sermos uma igreja que faça diferença nessa última hora aqui na terra, Deus. Não queremos ser crentes mornos, para não sermos humilhados naquele dia, não queremos ser crentes neutros, Deus, mas nós queremos ser luz ainda, Pai, queremos ser sal ainda, Deus. Vem o teu Espírito e derrama sobre nós, Senhor, mais uma vez. Aviva a nossa vida, Pai, aviva os nossos dias, que nós iremos brilhar e salgar lá, Senhor, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus com as palmas. Lembrando que temos